Olá! Hoje a gente vai falar dessa mocinha aqui. Ela me procura e ela me explica que ela casou há pouco tempo, ela teve um bebê, eles se mudaram da cidade onde os pais dela residem e quando ela estava fazendo pré-natal, ela encontrou algumas dificuldades financeiras. A mãe dela é pediatra e ela acabou voltando para a cidade da mãe. Mas existe uma certa angústia porque aí ela voltou para lá, mas ela não quis que a mãe ajudasse. A mãe queria controlar tudo, a mãe queria dizer o que fazer ou como fazer, enfim. E aí ela acabou fazendo até o parto pelo SUS. E aí eu falei, tá, mas para onde a gente olha? Ah, eu acho que eu tenho algumas questões com a minha mãe, não sei o que, mas eu quero olhar para a situação financeira. Prestem atenção nessa frase. Porque eu não estou trabalhando agora, mas eu não quero que aconteça com a minha filha o mesmo que aconteceu comigo. A minha mãe trabalha muito e eu ser cuidada pela minha avó e não ter a atenção dela, os cuidados dela. Na hora que ela falou isso, eu coloco ela na água e ela entra bem devagarzinho. E aí aqui no comecinho ela fica assim mexendo de um lado para o outro, como se estivesse confusa, sem saber a direção, como lidar. E aí ela volta bem devagarzinho assim para trás, meio que olhando para o lado, mas pouquinho. Aí eu coloco o marido dela, ele entra, vai lá na frente. Não, ele já entra virando e olha para ela. E aí ele vem voltando bem devagarzinho. E para aqui assim, uma volta completa olhando para trás. Aí eu coloco a mãe dela. A mãe dela já entra, vem e pum, para aqui. Ela roda mais um pouquinho e fica aqui. Todo mundo aqui nessa bordinha. E ela olhando já para essa mãe, para esse lado aqui. O pai. Esqueci de pegar o pai, gente, peraí. Olha só. Vem e coloco o papai. Papai entra, vem também, sem muito movimento, olha aqui para essa direção e para aqui do lado da mãe. Aí a gente conversa um pouco, eu falo para ela que ela olha aqui para a mãe, que ela já tinha, né, apontado para mim que tem algumas questões ali com a mãe, e a gente conversa um pouco sobre isso. Mas aí ela começa, esse aqui nem tava aqui ainda. Esses dois eu peguei de cara, nem sabia por quê. Até achei que essa daqui seria a filhinha dela, que eu nem sabia que era menina. Só peguei, né? Que a gente, quando tá na constelação, a nossa mão apenas faz as coisas. E não que seja involuntário, tá, gente? É que depois a gente entende o porquê. Por exemplo, que eu peguei esse bebê sem ter um menino a ser colocado. E aí ela fala, aqui ela começa a contar do irmão, que teve o segundo irmão dela, que quando ele nasceu toda a atenção foi para ele. E aí ela fala muito desse irmão, que ele teve tudo, que a mãe deu carro, que a mãe dava isso, que a mãe fazia aquilo. E quando ela falava, ai mãe, sei lá, eu recebi, né? Ela já tinha recebido o dinheiro do mês, e ela falou, mãe, eu precisava de dinheiro para pagar a condução. E aí a mãe falava, ai, mas você recebeu um dinheirão, não sei o que. E aí, mas ainda assim dava, só que ela já não queria mais. Então, teve muita conversa sobre esse irmão. E aí quando eu vou lá, pego o irmão, venho engravatadinho. E aí eu falo pra ela, seu irmão é algum executivo, alguma coisa? E ela, ele é advogado. Por isso que eu falo que a mão faz coisas que é do campo da pessoa já, ainda que a gente não tenha consciência. Aí eu coloco esse irmão, ele vem aqui, olha pra ela, e aí ele volta. Fica mais ou menos aqui assim, olhando
nessa direção também. Ele e o pai olham para alguma coisa. Aí eu já pergunto para ela, né? A gente conversa um pouco aqui da história do pai, que ela fala que o pai, quando o filho nasceu, o pai precisou parar de fumar, o pai parou de jogar, o pai parou de... Porque, teve algum acidente, algum fato marcante, importante, tragédia, qualquer coisa. E ela falou, não teve. Eu falei, tudo bem. Aí ela falou, tá, teve um bebê da minha mãe. Minha mãe perdeu um bebezinho, que era entre eu e o meu irmão. A gente coloca o bebezinho. Eu falei, tem um bebê menino aqui, vamos colocar ele. Você sabe se era menino ou menina? Eu acho que era menino, mas não tenho certeza. E aí depois ela me confirmou, quando terminou a constelação, ela ligou pra mãe dela e a mãe dela disse que era um menino sim. Esse bebê entra, vem aqui, ele começa a se virar, vem aqui pertinho do irmão e ele tá bem devagarzinho. Aí eu peguei uma florzinha e coloquei, né, de aceitação, de pertencimento, porque ele faz parte. Gente, mesmo os bebezinhos que não nasceram por qualquer motivo, ou aborto causado, ou aborto espontâneo, ou nasceu e morreu, eles fazem parte, eles não podem ser excluídos. Em vez de dizer, eu tenho 2 filhos, por exemplo, aqui no caso, ela diz, não, eu tenho 3, é que eu perdi. Essa é a maneira correta quando essa criança já está acolhida e tem um espaço de pertencimento. E aí, quando entra essa florzinha dela falando pertencimento para ele, ele consegue vir assim e para aqui com a mãe. Bem assim. Aí, ótimo. Ela falou, tem mais uma irmã. Eu falei, tem a irmã mais nova. Aí a irmã entra aqui. Na verdade, gente, eu acho que eu fiz coisinha errada. Eu acho que eu tinha colocado essa irmã primeiro, porque eu perguntei se ela tinha irmã, porque eu já tinha pego ela. E essa irmã veio e parou aqui. E aí, quando ela fala do irmão, eu coloco esse irmão, ele vem, entra e para na frente dela. Como se fosse protegendo até ela. Que, quando mais tarde termina a constelação, ela me lembra o que era que ele olhava para cá. E aí teve uma questão de abuso na família, então, de alguma maneira, esse irmão estava aqui já querendo proteger essa irmã mais nova. E assim termina a constelação. Não, a gente coloca o dinheiro. E aí o dinheiro vem. E para onde? Aqui com o irmão. Aí eu falei pra ela, tá vendo onde tá o dinheiro? Ela, é isso mesmo, ele pega dinheiro, eles conseguem dinheiro sempre, a mamãe ajuda eles no que pode, lá. Ou seja, tava muito claro que tinha uma questão dela aqui com o irmão. Ela olhava pra mãe e pro irmão, e o irmão tava com o dinheiro, que é uma representatividade de que o fluxo da vida existe. Esse fluxo financeiro existe, só não estava chegando nela. E eu falei, vamos trabalhar um pouquinho essas questões que a gente viu aqui? Ela falou, vamos. Aí eu peço para ela virar para frente, tudo, e a gente começa a conversar. Eu começo a conduzir ela, eu digo que se alguma coisa não fazer sentido, ela não precisa responder. E aí ela fala, ok, e começa a constelação. Eu já começo falando ali com a mãe, né? Onde a alma dela olha aqui, era pra mãe, irmão, olha. Tá tudo na frente dela. O pequenininho, que ela até tinha esquecido. O irmão mais velho, que é onde tem muitas queixas. E a mãe. Começou a trabalhar ali as frases de cada um colocar-se no seu lugar. E eu vejo que muito seco, assim, sabe? Mãe, eu te vejo, hoje eu percebo, eu te dou um lugar. Ali a gente foi trabalhando e nada. Aí a gente fez algumas frases aqui com o bebezinho, dá um lugar a ele, ali de olhinhos fechados, ela fez o trabalho. E aí, quando a gente tava falando, eu perguntei, onde você tá, né? Fui posicionar ela, ela falou assim, nossa, mas eu tô muito maior que a minha mãe.
Eu sou tipo um boneco de Olinda. Aí eu falei, bom, vamos lá então, falar mais um pouquinho com essa sua mãe. Você é a grande, eu sou a pequena. Você dá e eu recebo. E aí ela falou isso e eu já percebi que mexeu um pouquinho nela. E aí eu falei assim, para que haja uma mãe, precisa haver uma filha. E aí ela começa a chorar. E aí ela chora e é como se na alma dela ela se desse conta. Como ela estava grande nessa situação em relação à mãe dela. Como ela poderia ser cuidada se ela nunca se permitiu. Como ela poderia ser a filha se o tempo todo ela estava querendo cuidar dessa mãe. E a mágoa, a dor dela toda era nunca ter sido cuidada. Então nesse momento que ela fala, ela nem repetiu, quando ela me ouviu, ela já começou a chorar. Que para existir uma mãe precisa existir uma filha, ela se coloca no lugar dela de pequena. E aí ela chora toda a dor, todo o vazio de nunca ter tido essa mãe cuidando dela. Porque ela nunca se permitiu. E aí eu deixo ela chorar, a gente fez mais falas, né? Falamos um pouquinho ali com o irmão, colocamos no lugar, com as irmãs, tudo. E depois viemos aqui pro marido. Tinha tanta situação urgente aqui com a família de origem dela, que ela não estava verdadeiramente disponível para ele. Ela queria, ela amava, mas a alma dela sentia que ainda existiam débitos daqui. A mãe, gente, é o primeiro sucesso da gente. E nós somos o primeiro sucesso da mãe. Se a gente tem dificuldades com essa mãe, se a gente julga, se a gente se coloca num lugar de maior, o fluxo da vida que vem passando de vó, mãe, filho, neto, fica interrompido. Como vai passar? Se chega aqui, imagina só, é isso, né? A mãe passa para a filha, ela tem um bebezinho que passa para o bebê. Quando ela cuida da mãe, quando ela se coloca maior que a mãe, como esse fluxo vai passar? Ela quer devolver para a mãe, ela quer cuidar da mãe. Isso também não quer dizer que a gente não possa cuidar dos pais. Não entendam que quando eu cuido do meu pai ou da minha mãe, eu estou fora do lugar. É uma postura interna, é uma postura de respeito. Entendem essa hierarquia? Que é uma das leis muito importantes. Se essa criança não percebe a autoridade, a hierarquia dos pais, ela vai ter dificuldade em outras áreas da vida. O que acontece aqui dentro se reproduz fora. O que é importante e foi importante nessa constelação é ela tomar o lugar e compreender o nosso verdadeiro tamanho perante nossos pais, permitir que aqueles que pertencem façam parte do sistema e trabalhar com equilíbrio, o dar e o receber, que também é uma outra lei, são as 3 leis do amor. Essa foi a história de hoje. Trago com muito carinho aqui para vocês e até a próxima.